Fala, vôlei fã, estamos de volta, eu, Daniel Botoleto, em Campinas, Bruno Souza em Braga, Portugal, para falarmos de Brazucas pelo Mundo, episódio número 18, com bastante coisa acontecendo. Já definimos aqui o nosso roteirinho. O Bruno tem todo o direito de começar, já que o roteiro dele está maior do que o meu. Seja bem-vindo, amigo, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como sempre, prazer estar contigo, com os nossos amigos e amigas. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já vai deixando aí o joinha, o like, ativa o sininho das notificações. E é interessante, né? No meu estudo aqui, Daniel, fiquei refletindo, né? Como o voleibol, ele é de fato e de direito um esporte coletivo, né? Porque vai ter Brazuca, que foi muito bem individualmente, mas saiu derrotado, e atleta que não foi tão bem assim individualmente, mas saiu com a vitória, né? Então são as nuances aí desse esporte que a gente tanto ama. E vamos começar a viajar então aqui nesse 18º episódio. Eu vou começar hoje de maneira diferente dos anteriores. Vou começar pela Grécia e a penúltima rodada da segunda fase, com a vitória do Panathinaikos sobre o AS Milan por 3-1 fora de casa. E aí é aquilo, né? O central brasileiro Lucas Rangel, ele teve uma atuação discreta. Ele marcou só 2 pontos de bloqueio. Mas o Panathinaikos ganhou o jogo e lidera essa segunda fase. São 5 vitórias e apenas uma derrota. Então não dá para o Lucas Rangel ficar tão triste assim, né? Ele vai ficar triste pelo desempenho individual, mas coletivamente a coisa está fluindo muito bem lá na Grécia. A equipe do brasileiro vai voltar à quadra agora no dia 13 de abril para enfrentar em casa o PAOK pela última rodada da segunda fase. O Panathinaikos aí em excelentes condições para avançar, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou começar aqui também subvertendo um pouco da minha ordem aqui. Encerrada a temporada regular na segunda divisão masculina da Itália. O Santa Croce, dirigido pelo César Douglas aí, ex-vôlei futuro, passou por vários clubes do Brasil, terminou na segunda colocação com 47 pontos e agora enfrentará o Brescia nos playoffs das quartas de final. Já o Cuneo, do oposto Wagner, já falamos algumas vezes dele aqui, ficou em terceiro, logo atrás do time do César Douglas e do Elaraco Mota na próxima fase. Lembrando, próxima fase, séries em melhor de 3, começando já no próximo fim de semana, Bruno. Valendo vaga na elite italiana. Agora eu vou para a Bélgica, Daniel, falar da terceira rodada do Final Four, e o Marseille, do central Gustavão, ex-Minas, acabou derrotado no quinto set pelo Rosseler. Apesar da derrota, o Gustavão foi muito bem. Ele marcou 11 pontos, 4 de bloqueio e um pontinho de saque, um aproveitamento de 50% no ataque. É o que eu falei no início, né? Gustavão jogou muito bem, mas a equipe acaba perdendo no quinto set, um jogo muito disputado. Essa foi a segunda derrota em 3 jogos do time do Gustavão, que agora soma 4 pontos. O Marseille que vai voltar à quadra no dia 15 de abril para enfrentar o mesmo Rosseler, só que agora na casa do adversário. Eu lembro que nessa fase do Campeonato Belga, nesse Final Four, são 6 partidas, né? Porque você joga contra todos os seus adversários, um jogo em casa e um jogo fora, Daniel. Bacana. Eu vou dar uma passada agora pela Polônia. Antes de se transferir para o Pinheiros, a levantadora Nayane buscará o título da Tauron Liga. Nessa segunda-feira, dia 11, o Chemik Police, time da brasileira, avançou para a semifinal do Campeonato Polonês ao derrotar o Opole. Dá uma olhada nas parciais, Bruno, ver como o jogo também do vôlei é muito mental, né? Jogo decisivo, primeiro set, 27-25. Aí você fala, bom, equilíbrio, né? 25-13 e 25-8 terminou o jogo. É uma vitória até certo ponto tranquila do time da brasileira, que era o favorito. Agora falta conhecer o adversário. Legionovia ou Budolani Udi. É o único confronto que foi aí para o terceiro jogo, tá 1-1, definição nesse meio de semana. E na outra semifinal, confronto Brazuca já está marcado. O Gechuf, de Bruno Honório, contra o LKS Udi, de Roberta e Pietra. Teremos, com certeza, brasileira na final, podendo ter um confronto brasileiro pelo título polonês nessa temporada, Bruno. E tomara que aconteça, né? Assim a gente tem bastante assunto para falar aqui nessa rivalidade saudável, né, entre as atletas brasileiras. Vou dar um pulo na Espanha agora para falar da primeira rodada das semifinais da Superliga Espanhola masculina. Um grande resultado do Guaguas, vitória por 3-1 em casa sobre o Almeria. Destaque para os brazucas Paulo Renan e Guilherme Rage. O levantador foi titular em todos os sets, marcou 3 pontos, viu? Um em cada fundamento. Um ataque, um saque e um bloqueio. O ponteiro Gui Rage marcou 15 pontos e também conseguiu pontuar em todos os fundamentos. Foram 2 pontos de saque e 1 de bloqueio. O aproveitamento do Gui Rage foi de 57% na recepção
de 57% no ataque, e na recepção ele teve uma eficiência ainda maior, 63%. Os números dele foram tão bons, Daniel, que o Guiraj acabou figurando na seleção do campeonato nessa primeira rodada das semifinais. Quem também arrebentou nessa partida foi o oposto cubano Escobar, ex-Minas, 29 pontos do Escobar, um aproveitamento de 61% no ataque, o outro protagonista, então, desse resultado do Guaguas. Lembrando que esse duelo coloca frente a frente o segundo colocado da primeira fase, no caso o Almeria, contra o terceiro, que é o Guaguas, né, o time dos brasileiros. O segundo jogo da semifinal, ele acontece no dia 16 de abril, no sábado, e já já eu volto, então, para falar da Superliga Feminina da Espanha, Daniel. E você falou de Guiraj, lembrei de Letícia Raj, também que foi assunto nosso aqui, jogou pelo Bydgoszcz da Polônia, a gente acabou de falar do polonês aqui, que está voltando para o Brasil, né? Já foi anunciada pelo Dentil para clube para a próxima temporada. Eu vou dar uma passadinha no Egito agora, Bruno. O Zamalek, do João Rafael, está na final da Copa do Egito. E olha só, o brasileiro vai ter companhia verde e amarela nessa reta final de temporada no Egito. Nos últimos dias, o ponteiro Mão, ex-Famacom de São José, foi anunciado pelo Al Ittihad. Então, os brasileiros aproveitando fim de temporada, seus clubes já eliminados nas competições, né? O João Rafael jogava no Taranto, o Mão jogava aqui na nossa Superliga, e vão se encontrar lá nessa reta final de temporada egípcia, Bruno. Bacana, e o João Rafael já chegando no Zamalek, né, sendo decisivo, como de habitual, né? Bom, prometi, então vou falar agora da Superliga Feminina da Espanha. Também rolou por lá a primeira rodada das semifinais, mas infelizmente o Gran Canária de Las Palmas, da Central Gabriela Rocha, ex-Praia Clube e São Caetano, acabou derrotado, né? Ele perdeu fora de casa para o Avarca de Menorca, não confundir com Maiorca, né? Temos Maiorca e Menorca. Quem tiver um tempinho aí, bota Menorca no Google e dá uma olhada nas fotos desse lugar. É um lugar incrível. O resultado foi 3-1 para o Avarca de Menorca, para cima do Gran Canária de Las Palmas. A Gabi Rocha, ela marcou 5 pontos, 3 de bloqueio. Ela está muito bem nesse fundamento no geral na Liga Espanhola. Muito bem mesmo no bloqueio. O time da Brasileira, eu lembro, foi o líder da primeira fase e o Menorca foi apenas o 5º colocado. Então dá para a gente dizer que esse resultado foi sim surpreendente, né? O segundo jogo da semifinal acontece no sábado, dia 16 de abril, Daniel. Bacana, Bruno. Aqui, agora, antes que a galera ache que ficamos loucos aqui nos Brazucas anteriores, vale uma explicação. Os confrontos do campeonato francês masculino mudaram, tá, gente? Então a gente falou várias vezes aqui, vai ter o confronto do Tu contra o Tucuan. Esquece, isso mudou. Não sei se vocês lembram, o Cani havia sido punido por escalação de jogadores irregulares, perdeu ponto, jogos acabaram sendo 3-0 para os rivais, mas ali rolou uma mudança ali na decisão. O Cani perdeu alguns pontos, mas não todos, então alguns times recuperaram pontuação. E na véspera de começar os playoffs, mudança nos confrontos. Então o TuS, que enfrentaria o Tucuan, como a gente falou algumas vezes aqui nas quartas de final, está enfrentando agora o Nice, que foi o 8º colocado. E já abriu 2-0 na série melhor de 5, viu, Bruno? No domingo, vitória do time do Marcelo Francoviac por 3-0, com 6 pontos marcados pelo Central Aracaju. 2 no saque, 1 no bloqueio, 3 no ataque em 6 tentativas, 50% de aproveitamento. O Abuba entrou mais uma vez, em 2 parciais, e colaborou com 1 ponto de ataque em 2 tentativas. Já o Tucuan, que enfrentaria o TuS, está enfrentando o Chalmon e perde a série por 2-0 por enquanto. No fim de semana, sem Vacari, derrota por 3-0. Quem foi titular no lugar de um Brazuca foi outro Brazuca, o Ramé, autor de 3 pontos. Nas outras 2 séries, só para dar um panorama geral para a galera aqui, o Narbonne, do oposto Rafael Araújo, vence o 7 por 2-0. É a mesma vantagem do Montpellier sobre o Paris. Em uma série, Bruno, repleta de argentinos. Olha só aqui, ó. Nico Mendes, Alexis Gonzalez, o líbero, Lasso, o ponteiro que está voltando para o Brasil, e Palacios. Então, nesse meio de semana, já podemos ter a definição de todos os semifinalistas ou séries seguindo para o 4º jogo, Bruno. Pô, mais um pouquinho dá para a gente fazer um Hermanos pelo mundo aí também, hein? Dá mesmo. E olha que já já eu vou falar da Liga Argentina também, mas antes, né, não posso deixar de destacar a Liga Portuguesa, né? O Benfica, quem acompanhou o episódio anterior sabe, Benfica já classificou para a grande final, mas está rolando a outra semi, né, entre Fonte Bastardo e Sporting, e aí no 4º jogo da melhor de 5, o Sporting venceu por 3-0, e aí empatou essa série
2 jogos para cada equipe. O Sporting contou com o levantador Thiago Gelinski, foi titular durante toda a partida, e o ponteiro Bob, o Bob que deu muita sustentação ao fundo de quadra, 70% de eficiência na recepção. Do lado do Fonte Bastardo, o ponteiro Anthony, voltando de lesão no joelho, foi titular apenas no terceiro set. Ele marcou 3 pontos, todos no ataque. O quinto e decisivo jogo dessa série acontece no sábado, dia 16, na casa do Fonte Bastardo, que teve melhor campanha nas fases classificatórias, que são 2 em Portugal, Daniel. Bacana, você falou em Bob, vou deixar aqui um recado para quem talvez não conheça a fundo o nosso canal aqui no YouTube. O Bob foi um dos entrevistados do Guja na semana passada, junto com a Renatinha, que joga também no vôlei português pelo Porto. E esse conteúdo é um conteúdo exclusivo para os assinantes, nossos membros. Então, sim, se você quer ajudar aqui também no nosso projeto, você pode entrar lá no canal, tem 3 opções de assinatura, e um dos benefícios para os assinantes é ter algumas entrevistas especiais. Esse quadro do Guja, Voleibol Sem Fronteiras, já falou com brazucas na Indonésia, agora falou com brazucas que estão em Portugal, já tem algo ali agendado para brazucas na França, brazucas na Itália. Então, sim, muita coisa bacana para os assinantes aí, só vocês darem uma conferida lá e ver se cabe no orçamento um dos nossos 3 planos, né, Bruno? É isso, e você falou da Renatinha, né? Renatinha, Fernanda Isis, né? Jogadoras do Porto. O Porto se classificou para a decisão do Campeonato Português Feminino. Parabéns aí a Feizes e a Renatinha pela campanha. Uma outra notícia importante aqui do voleibol português foi a classificação da seleção masculina sub-20 para o Campeonato Europeu, que para eles é um baita resultado, né? Ainda mais no voleibol de base. Portugal jogou em casa, jogou na cidade de Viana do Castelo e passou por equipes relevantes, como por exemplo a Alemanha, sem perder nenhum set ao longo da campanha. Então, parabéns aí à garotada sub-20 aqui de Portugal. Para fechar minha participação no episódio de hoje, Daniel, vou para pertinho de você aí. Falei, né, da Liga Argentina, e o Ciudad Vôlei empatou o playoff da final contra o PCN depois de perder a primeira partida por 3-1. Destaque para ele, né, o oposto Rodrigo Teles, o alemão, ex-Vedacity Vôlei Guarulhos. Vitória do Ciudad por 3-2, um jogaço. O alemão teve um papel fundamental no resultado, né? Ele marcou 21 pontos, 4 deles de bloqueio, um aproveitamento de 45% no ataque. De quebra, foi escolhido o melhor em quadra nesse segundo jogo da final. Parabéns, então, para o oposto Brazuca, para o alemão, que, junto com a equipe do Ciudad, vai se preparar agora para o jogo 3 da decisão, que acontece no dia 14 de abril. É isso, seu Bruno. Só para deixar aqueles recados finais para a galera, quem gosta de acompanhar aí todos os grandes campeonatos do mundo já deve estar de olho aí em fase de quartas de final do italiano feminino. Os favoritos saíram em vantagem ali, Conegliano, Novara, Monza, Scandicci. O italiano masculino também já com agora as suas semifinais confirmadas, né? O Trentino foi o último a se garantir, eliminando o Piacenza. Muito vôlei previsto para essas próximas semanas. Tem fase final da Copa da Turquia, começam os playoffs femininos na Turquia com Gabizinha voando, e estaremos de volta aqui toda terça-feira, eu e o Bruno, para a gente contar as aventuras dos brazucas pelo mundo nessa reta final de temporada 21-22, e muita gente já ansioso para 22-23, né, Bruno? Chega nesse momento aqui, fulano tá saindo, fulano tá chegando, a gente vai sempre atualizando vocês aqui das novidades. Por enquanto, ainda com muito vôlei em quadra. Daqui a pouco todo mundo dá aquela descansadinha e começa a temporada de seleções. Mas estaremos de volta. De uma forma ou de outra, estaremos de volta aqui para contar as aventuras dos brasileiros e brasileiras mundo afora. Certo, seu Bruno? Certíssimo. Hoje eu abri meu celular cedinho, já estava lá a notícia do Mão se transferindo aí para o voleibol egípcio, o web vôlei sempre antenado. Então, mais um episódio aí atualizado dos nossos brazucas. Obrigado, Daniel. Obrigado aos nossos parceiros aí pela confiança, e obrigado a você que assistiu esse conteúdo aí até o final. Fiquem ligados no Web Vôlei, seja aqui no YouTube, Instagram, Twitter, no site, em todas as plataformas. Valeu, Daniel, um abraço para você. Obrigado, Bruno. A gente volta essa semana, tem muito vôlei nacional acontecendo, playoffs da Superliga, eu, Bruno e o Guja, sempre com live, sempre com vídeos gravados, entregando o melhor que a gente pode para vocês aí do vôlei no Brasil e no mundo. Moçada, obrigado mais uma vez. Deixa seu like, quem curtiu o vídeo, compartilha com a galera e a gente vai estar de volta quando vocês menos esperarem. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Obrigado, com aqueles palpites ousados. Tchau, tchau.